Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos pela tua presença constante em nossas vidas, nos protegendo, amparando e abençoando. Te louvamos por esse novo dia. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 7 a 16, que diz assim: Seguimos viagem navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz isto: em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém por causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menazon, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o que você faria se soubesse o que irá acontecer com você no futuro? Pergunta intrigante, não é? O apóstolo Paulo recebeu uma mensagem desse profeta Ágabo, afirmando que em Jerusalém Paulo iria ser entregue pelos judeus aos romanos e ele seria preso e morto. Certamente foi uma notícia nada agradável para todos os amigos de Paulo. Também não seria para nós, não é? A reação dos amigos e irmãos na fé de Paulo foi de espanto e medo do destino de Paulo. Quando ouvimos isso, diz o texto, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. A tendência do ser humano é fugir dos problemas e das aflições, mesmo que sejam no futuro. Mas Paulo resolveu enfrentar tudo o que viria pela frente, na certeza de que se precisasse morrer para testemunhar sua fé em Cristo, ele o faria. Por isso ele diz: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém por causa do Senhor Jesus. Lembrei do que o apóstolo Paulo falou em Romanos 14, 7 e 8 assim: Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor Jesus que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor Jesus que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, nós somos do Senhor. Esta visão de mundo e de vida que o apóstolo Paulo tinha, embora diferente da maioria das pessoas deste mundo, é verdadeira. Um dia, todos nós vamos morrer, mas para nós cristãos,
A morte é o início da vida eterna no céu. Assim, não precisamos temer a morte. O apóstolo Paulo não tinha medo de morrer porque ele sabia que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu na cruz pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida eterna nos céus. Nesta nova vida que recebemos na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, vivemos para Cristo e, se necessário, morremos por causa de Cristo. O apóstolo Paulo não queria morrer e nem ir ao encontro da morte, mas ele queria testemunhar a salvação pela fé em Cristo para todos, nem que precisasse enfrentar o perigo da morte. Isso fecha com a decisão dele de viver unicamente e exclusivamente para Cristo e para pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo não estava triste porque estava indo para uma possível prisão e morte, mas estava triste porque os cristãos de Cesareia, seus irmãos e irmãs na fé, estavam tristes com isso. E ele só queria que eles continuassem crendo em Cristo e, seguindo o exemplo dele, estivessem dispostos a viver e morrer, se necessário, por Cristo. De fato, muitos cristãos foram perseguidos, presos e mortos pelo Império Romano tempos depois. Eles eram colocados em estádios para serem devorados por feras ou queimados vivos, e isso era muito estranho para as pessoas que não eram cristãs. Como homens e mulheres e crianças, jovens, estavam dispostos a morrer por Cristo e não negavam a sua fé para salvar sua vida, é que as pessoas cristãs daquela época tinham a certeza de que nada, nem mesmo a morte, poderia separá-los do amor de Deus em Cristo. Por pior e mais dolorida que fosse a morte, após ela teria uma vida eterna no céu, e por causa disso, eles estavam dispostos a morrer. Sabe, estimado irmão e irmã, o que os cristãos daquela época faziam antes de morrer? Eles cantavam hinos de louvor a Deus. Embora nós não estejamos sofrendo perseguição nos níveis dos primeiros cristãos, nós sofremos uma perseguição mais perigosa hoje em dia. A perseguição da mudança dos valores, princípios e moral que o mundo vive e os cristãos estão vivendo como se fossem certos. O que a Bíblia condena como pecado, para muitos cristãos já não é mais pecado. E isso é grave, leva ao abandono e negação da fé e à condenação eterna no inferno. Tenhamos uma fé tão forte e firme como o apóstolo Paulo tinha, e também tinham os primeiros cristãos. Não nos envolvamos tanto com as coisas deste mundo ao ponto de não termos mais tempo para meditar na palavra de Deus, orar e participar da igreja. Procuremos vencer as tentações ao pecado e vivamos uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Tenhamos a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha. Nós temos um Senhor e Salvador que está no controle de tudo e de nossas vidas em particular. Ele proverá tudo o que precisamos. Ele nos dará forças para enfrentarmos e vencermos todos os problemas, dificuldades e aflições. E Ele conduzirá nossos caminhos até chegarmos aos céus. O apóstolo Paulo escreve assim em Romanos 8: Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as outras coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome,
a pobreza, o perigo, a morte? Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas estas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte nem a vida, nem os anjos nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós pertencemos a Ti, dependemos de Ti para vivermos, e queremos pertencer a Ti e depender de Ti. Que nós possamos, a exemplo do apóstolo Paulo, ter uma fé tão forte ao ponto de, se necessário, morrer por Ti. Que nós vivamos cada dia segundo a Tua santa palavra, na fé, na esperança, no amor de Deus em Cristo. Que nós também possamos testemunhar a nossa fé com alegria para todas as pessoas que encontrarmos. Que a Tua presença, ó Deus, enche a nossa vida de alegria e de paz. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.